Boa tarde para você. A partir deste sábado, a passagem de ônibus em Manaus vai custar R$ 3,30. O reajuste foi anunciado hoje pelo prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rota. O acordo entre prefeitura e empresários prevê esse aumento de 10%, a renovação da frota, mas congela o valor da meia passagem em R$ 1,50. O prefeito de Manaus, em exercício, Marcos Rota, reuniu a imprensa hoje pela manhã para anunciar. A partir de sábado, o reajuste de impacto mínimo, levando em consideração todos os aspectos econômicos, sociais, de recessão, de desemprego, de 10%. O novo valor de R$ 3,30 na passagem de ônibus ainda é o custo abaixo da planilha técnica, garantiu Rota. O valor real é de R$ 3,98. Porém, 68 centavos serão pagos pelo Poder Municipal. A Prefeitura vai arcar sozinha com o subsídio, com a tarifa R$ 3,30, lembrando do congelamento, por determinação do prefeito, do congelamento da tarifa estudantil, que permanece congelada em R$ 1,50, beneficiando mais de 400 mil estudantes na cidade de Manaus. Desde janeiro de 2015, a tarifa de ônibus não sofria reajuste. O acordo que prevê o aumento obriga, segundo a Prefeitura, os empresários renovarem a frota, uma das mais velhas do país. As empresas estão determinadas desde o primeiro momento a começarem de forma gradual o processo de renovação da frota. Disso a Prefeitura não vai abrir mão. Na ocasião, o prefeito lançou um aplicativo para smartphones que informa com precisão o horário que o coletivo vai passar nos pontos de ônibus. Por enquanto, o app está disponível para aparelhos com sistema Android e daqui a uma semana estará disponível para o sistema iOS. Nesta quarta-feira, um rapaz de 17 anos que voltava para casa de bicicleta morreu após ter sido atropelado por um ônibus. E em menos de 24 horas desse acidente, outro ciclista também morreu atropelado na estrada da Ponte Rio Negro, na região metropolitana de Manaus. A marca de sangue indica aos peritos que o ciclista pedalava em direção à Ponte Rio Negro, sentido Manaus. A suspeita é que algum veículo tenha atingido ele e arremessado o corpo do homem contra o poste. O corpo do ciclista, não identificado, foi encontrado por pessoas que caminhavam no canteiro central da estrada que liga a Ponte Rio Negro à M70. A polícia acredita que o acidente tenha ocorrido durante a madrugada. Muitas pessoas que moram na região foram ao local tentar saber se o corpo era de algum conhecido. Deixou o cara jogado no chão. Eu acho que ele nem viu o cara, ele viu o cara. Este mototaxista diz que acidentes nesta região são comuns. Carros passam em alta velocidade. O acidente por aqui é direto. Uma vez, 2 vezes por semana acontece aqui na estrada, na rodovia toda, né? Não existem marcas de frenagens pela estrada, nem aqui, nem mais adiante. Quem bateu não prestou socorro, seguiu viagem. Este é o segundo ciclista em menos de 24 horas que morre atropelado. Foi na Avenida Constantino Neri, na capital, que um rapaz de 17 anos, ao voltar do trabalho de bicicleta, foi atropelado por um ônibus. As imagens das câmeras de segurança de uma igreja perto do local do acidente vão ser analisadas pela polícia. Durante a noite, ciclistas se reuniram para protestar contra a falta de respeito no trânsito. Houve congestionamento na Constantino Neri e motoristas questionaram a atitude dos ciclistas. Mas essa não é a forma de protestar correta, está chamando a forma. Os manifestantes tentaram explicar o motivo do trânsito ser interrompido por alguns instantes. E hoje, por conta da pressa, uma pessoa morreu, velho. Será que as pessoas não podem perder 5 minutos aqui para entender que ali foi um jovem de 17 anos que foi assassinado, né, que perdeu a vida? São várias pessoas que utilizam, assim como o Leonardo, que faleceu hoje, que utilizam a bicicleta como meio de transporte e que não são devidamente respeitadas pelo poder público. Esta mulher, que é uma das coordenadoras do Grupo Pedala Manaus, diz que ontem o grupo comemorava 7 anos de existência e que não houve mais clima para a festa depois do trágico acidente. E esse nosso clima de festividade foi cortado hoje com essa notícia trágica da morte do Leonardo aqui na Constantino Neri. O rapaz de 17 anos era amigo e colega deste outro jovem. Os dois iam e voltavam todos os dias para o trabalho juntos. Agora ele diz que tem medo de voltar a andar de bicicleta. Perder um amigo próximo desse, assim, não vai. Acho que eu não vou, não tenho mais aquela vontade de pegar a bicicleta como meio de transporte para me vir trabalhar.
O juiz federal substituto Irã Armênio Xavier Pereira negou o pedido de arquivamento do processo feito pelo Ministério Público Federal no caso da morte da onça Juma, fato ocorrido no ano passado dentro do Centro de Instrução de Guerra na Selva durante a passagem da tocha olímpica aqui na capital. Na decisão, o magistrado cita o relatório do IPAAN, que aponta, dentre outras coisas, que o SIGS utilizou o felino sem autorização expedida pelo órgão e que o não cumprimento integral do protocolo de segurança possibilitou a fuga e o abate do animal. Com isso, o juiz remeteu o processo à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para que se manifeste quanto ao arquivamento. Agora, uma novidade para quem ainda paga as contas de forma convencional nos bancos. A partir de março, os boletos bancários, mesmo vencidos, poderão ser pagos em qualquer agência bancária. O novo sistema, que passou 3 anos sendo projetado pela Federação Brasileira de Bancos, vai trazer mais segurança e evitar fraudes no sistema. Os manauaras aprovaram a iniciativa. O nome de Maria José foi parar no Serasa depois que ela pagou um boleto pertencente a um banco em outro estabelecimento. O pagamento da conta não foi computado. Agora ela luta para comprovar que o valor foi repassado. Olha, a Caixa não está acusando aqui o Itaú que digitou o código errado. Aí ele disse que não, foi lá. Eu estou nessa. O novo sistema de cobrança, que começa a funcionar em março, vem para acabar com problemas como este. A plataforma antiga já funciona há mais de 20 anos e pedia mudanças. A ação é possível devido a um sistema de compensação e transferência para boletos bancários criado pela Federação Brasileira de Bancos. O mecanismo visa acabar com as fraudes na hora dos pagamentos, já que o CPF do pagador consta no momento da ação. O sistema autoriza o pagamento de boletos vencidos em qualquer agência. A nova plataforma deve checar as informações junto à empresa que emitir a cobrança. Quem usa os serviços de banco semanalmente se sente mais seguro. Isso é uma ideia que vai ajudar todas as pessoas que precisam pagar naquele momento, não é só naquela agência. E sim, todas as agências podem bancar, isso é normal, isso é melhor para o contribuinte, para pessoas que estão usando no momento para pagar o boleto bancário, não? Quem já passou pelo constrangimento de não poder pagar uma conta vencida em determinadas agências, aprovou a iniciativa. Eu já passei por constrangimento porque a gente chega com uma conta que é do outro banco e eles não recebem, entendeu? Principalmente se for, por exemplo, conta vencida, que, por exemplo, vence, a gente vai no próprio banco. O banco ontem, por exemplo, eu fui pagar lá, mas não recebeu. O que você achou da iniciativa? Lógico que é bom, né? Apesar da maior transparência no processo, a fila no banco e o tempo de espera ainda são motivos de chateação para muitos clientes de banco. Agora seria bom que os bancos aumentassem também a sua capacidade de atender a sua clientela, que a clientela vai aumentar, sem isso tudo já se demora quase 1 hora esperando, quanto mais com esse aumento de assuntos a resolver, né? De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, só através de pagamentos de boletos foram recolhidos cerca de 3 bilhões e meio de reais no ano retrasado, o que chama a atenção de quadrilhas de fraudadores. O novo sistema impede qualquer ação suspeita. Em 2016, o número de contratos de compra de imóveis na planta em Manaus, os chamados distratos, chegou a 40%. O motivo para as devoluções dos imóveis seria a crise econômica instaurada no país. Em dezembro, o setor imobiliário movimentou mais de 56 milhões de reais em novas unidades habitacionais vendidas em Manaus. Um desempenho abaixo da média de movimentação financeira mensal dos meses anteriores, que foi de 78 milhões de reais. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, de julho a dezembro de 2016, foram 1.315 imóveis vendidos. A faixa de preço do metro quadrado com maior número de vendas ficou entre R$ 4.000 a R$ 6.000, com 62 unidades vendidas. A expectativa é que os melhores resultados ocorram a partir do segundo semestre de 2017. Nós entendemos também que nos últimos 6 meses nunca foi tomada tantas medidas
quanto o governo federal tomou atualmente. Ou seja, tirou a inflação de 2 dígitos, que era quase 12%, e hoje já está aí com 5,98% acumulado nos últimos 12 meses. A taxa de juros saiu de 14,25%, já está em 13%, com viés de baixa. Provavelmente o Copom deve cortar 0,75% também na próxima reunião em fevereiro. Tudo isso vai criando um ambiente de negócios que favorece o mercado imobiliário. Só que leva um certo tempo para essas medidas chegarem para o consumidor e chegarem para as empresas. Então é natural que nesse primeiro semestre agora nós vamos ainda ter índices não tão bons quanto nós esperávamos. Mas no segundo semestre o ambiente deve melhorar bastante. Em 2016, o número de contratos de imóveis na planta, os chamados distratos, chegou a 40% na capital amazonense. O motivo para a desistência do pagamento dos imóveis seria a crise econômica instaurada em nosso país. Porque o imóvel, ele é uma necessidade de primeira linha, mas ele demanda muito recurso, né? Não é uma compra simples de ser feita, né? E hoje as empresas estão primando muito por venda de qualidade, né? Para que evite distrato, ou seja, compre o imóvel quem realmente tem condição de pagar. Isso é uma fala, é uma postura de seriedade, de credibilidade, quem está preocupado em dar sustentabilidade ao negócio. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. A mesma previsão para o município de Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 23 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Estamos no período chuvoso na região amazônica. No entanto, o calor persiste quase que diariamente. As mudanças bruscas de temperatura podem trazer consequências para a saúde. Por isso, veja alguns cuidados para se proteger. Em Manaus, as mudanças bruscas de temperaturas ocorrem a todo tempo. Está cada vez mudando mais. Quando você pensa que está quente, está frio, você pensa que está frio, está quente. E nessa época do ano, quando as chuvas são mais constantes, o risco das pessoas terem a saúde afetada aumenta. Você sai de casa, tá sol, depois pega a chuva aí, quando chega em casa já chega doente. Essa industriária teve que ir para o hospital por conta de uma virose. Tinha muitas pessoas gripadas, com febre, dor de cabeça. Eu acho que é consequência do clima também, né? Graças a Deus, fui medicada, tudo direitinho, estou melhorando. Segundo esta médica, a imunidade pode ser abalada com as temperaturas mais baixas. Tem vários tipos de doenças que a gente tem que fazer os exames. Doenças como resfriados, pneumonia, asma, rinite e outros processos alérgicos são corriqueiros. Para se prevenir, é importante ingerir muito líquido e ter uma alimentação equilibrada. Faz com que você tenha mais saúde e o sistema imunológico ele esteja em dias. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não bebe muita água, você automaticamente vai ficar doente. A aglomeração de pessoas em recintos fechados facilita a proliferação de vírus e bactérias. Geralmente, crianças e idosos são os que mais sofrem com os problemas respiratórios causados pelas alterações no clima. A população não deixa de usar o ar-condicionado para manter o bem-estar. No entanto, é preciso ter cuidado com o acúmulo de sujeira. O filtro pode ser limpo facilmente em casa mesmo. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Você retira, limpa de dentro para fora. Pode ser feito a cada 30 dias ou, se dependendo da área, você faz a cada 15 dias. Já a limpeza completa dos aparelhos exige o trabalho de um profissional. A questão da limpeza completa, ela tem que ser feita de 6 em 6 meses, né? Com um técnico profissional que ele pode pegar e fazer a desinstalação da máquina, né? Vai ser desinstalada peça por peça e fazer a higienização de peça por peça também. Posteriormente vai ser tudo montado e reinstalado a máquina para que ele possa ter um perfeito funcionamento e para que o ar tenha uma qualidade melhor. São medidas simples que podem evitar grandes danos à saúde futuramente.
6 homens foram presos hoje pela polícia, acusados de cometer roubos a postos de combustíveis em Manaus e na região metropolitana. O mais curioso é que entre os presos estão 2 irmãos que são policiais. Um é soldado da Polícia Militar e o outro é investigador da Polícia Civil do Amazonas. Os policiais seriam os responsáveis pela segurança da quadrilha durante os roubos. A quadrilha foi desarticulada 1 mês e meio depois do primeiro roubo praticado pelo bando. O crime foi na Avenida Torquato Tapajós em dezembro do ano passado. Nessas imagens dá para ver toda a ação da quadrilha, que atuava em Manaus e na região metropolitana. 6 suspeitos foram presos, 2 deles são policiais. Antônio Alberto Coutinho Pereira, de 38 anos, é policial militar da Ativa. E o irmão dele, Antônio Coutinho Ferreira, é investigador de Polícia Civil. A quadrilha foi presa a caminho de mais um roubo no município de Iranduba. As investigações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações apontaram que os 2 irmãos policiais tinham um papel fundamental dentro da organização criminosa. Tanto o policial civil quanto o policial militar eram responsáveis por fazer a blindagem da quadrilha durante os roubos e assaltos. Eles ficavam na parte externa dos postos de combustíveis, fazendo a falsa segurança do estabelecimento, enquanto o restante da quadrilha praticava os crimes. Caso alguma viatura da Polícia Militar ou da Polícia Civil chegasse, eles comunicassem os infratores que estariam dentro do posto ou se identificar para dar um ar de ilegalidade na ação. O policial militar está preso no batalhão de guarda da PM e o policial civil está preso na carceragem da Delegacia Geral. Se trata de uma prisão provisória que ela pode ser transformada em prisão preventiva. E, logicamente, essa prisão é justamente para que se continue a investigação, para que sejam os fatos melhores apurados e imputar a culpabilidade de cada um. Entre os presos está ainda Ayrton Alencar, suspeito de ser um dos líderes da quadrilha. É de Ayrton, segundo a polícia, este carro usado para praticar os roubos. A polícia estima que a quadrilha tenha gerado prejuízo de mais de R$300 mil aos postos de combustíveis. Os 6 suspeitos vão responder por roubo majorado e associação criminosa. Os 2 policiais vão responder processos administrativos e criminais e podem ser expulsos das corporações. Nesta quinta-feira, mais uma revista foi realizada em um dos presídios de Manaus. Dessa vez, foi no Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado na BR-174. Foram encontrados em poder dos presos 14 celulares, 115 porções de drogas, mais de 50 estoques, além de dinheiro. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a medida foi para fortalecer o combate e a entrada de objetos proibidos na unidade prisional. A última vez que o CDP passou por uma revista foi no dia 12 de janeiro deste ano e o local havia sido liberado para visitantes neste fim de semana. Os atletas do jiu-jitsu já começaram a intensificar os treinamentos para a competição Nacional Pro, que vai ser sediado em Manaus. Cerca de 2.000 atletas de todo o país vão competir na Arena Amadeu Teixeira para concorrer a vagas na seleção brasileira, que vai competir no Mundial da categoria, nos Emirados Árabes, em abril. Por enquanto é só treino, mas parece uma competição daquelas acirradas. Tudo isso é a preparação para o Torneio Nacional de Arte Suave, o Nacional Pro de Jiu-Jitsu, que acontece no próximo mês em Manaus. A competição dá vaga para a equipe da Seleção Brasileira de Jiu-Jitsu, que vai representar o país mundo afora. A gente está galgando para o jiu-jitsu virar um esporte olímpico, né? Então hoje os atletas não lutam mais pelos clubes, eles vão lutar pelo nosso país. Os atletas hoje estão fazendo de 3 a 4 treinos por dia. Então eles vêm, fazem um treino de 5 horas da manhã, depois vão para fisioterapia, depois fazem um treino de fisioterapia, né, de prevenção de lesões, e depois eles vêm e fazem outro treino de jiu-jitsu. O evento é a última seletiva da temporada para os atletas carimbarem o visto rumo ao Campeonato Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que acontece em abril de 2017. O campeonato reúne os principais nomes do jiu-jitsu da atualidade. E se depender desses atletas aqui, muitos vão competir lá fora. Isso porque a delegação será composta por 55 atletas de todo o país.
Mas como a competição que vai servir de seletiva será aqui em Manaus, para os organizadores, as chances da metade da equipe serem daqui é grande. O sonho de fazer parte da seleção brasileira de jiu-jitsu entusiasma os atletas manauaras. É um sonho, eu nunca participei fora daqui do Brasil, então vai ser um sonho pra gente, tanto para mim quanto para os meus parceiros, né? E a gente está buscando o primeiro lugar no pódio. Quem tem experiência na competição mundial e já ganhou o título é o faixa preta Carlos Holanda, que vai até Abu Dhabi como árbitro, mas por enquanto é o conselheiro da equipe. A maioria dos atletas que agora a gente formou um treino de manhã cedo aqui, então a gente tira muita dúvida em questão de como é lá, como é o clima, o que a gente sente quando a gente entra para lutar lá, que é um outro país, é uma outra cultura. A seleção será formada com o melhor atleta de cada categoria, desde o faixa azul até a preta. Por isso, o foco e a determinação vão muito além dos tatames. O Mundial de Abu Dhabi, ele como lá fora, tanto é que é sempre uma porta aberta para nós atletas, que a gente vive disso, né? Então a gente vai buscar de fazer o nosso melhor e o sonho meu agora é que eu recentemente faixa preta, agora é ser campeão. O Band Cidade agora vai dar uma dica para quem ainda está de férias ou para quem quer fazer um programa bem legal com a família. O estúdio e ateliê Cláudio Andrade, localizado no Conjunto Acariquara, na zona leste de Manaus, está aberto para visitação aos sábados, domingos e feriados. São mais de 350 obras expostas na Casa do Artista. A magia do lugar encanta os olhos logo de entrada. A recepção é feita por seres místicos que vieram do espaço. Árvores e animais são feitos de concreto em tamanho real. Cada obra exposta na casa se confunde com a realidade. Cobra Grande, Vitória Régia, o Boto que vira homem. São algumas das esculturas que, com contos e lendas, expressam as riquezas da Amazônia. Um dos principais legados do ateliê que eu vou deixar para a posteridade é que as pessoas, as crianças, o adolescente e o próprio adulto valorizem, isso é o mais importante, valorizar a cultura local. A casa foi construída entre o bosque com paisagem natural. São 35 anos de ateliê. O lugar mede 1.000 metros quadrados e ainda há espaço para muitas criações. São mais de 350 obras expostas aqui, no ateliê Cláudio Andrade. Essa é uma das principais obras, As Mãos do Artista. Todas as telas que eu faço, tanto obras de concreto, como as minhas telas, todas as obras são apaixonantes. Agora tem uma aqui no ateliê que é fascinante, é a obra dourada, são as mãos do artista, louvando, agradecendo pela natureza, por essa luz que a gente está vendo agora, por esse canto do pássaro. Nessa galeria, o artista plástico e paisagista expõe as obras feitas em tela, onde os visitantes, além de prestigiar o belo trabalho, podem comprar quadros por um preço bem acessível através do projeto Arte para Todos. E nesse passeio maravilhoso que vocês vão ver, vocês têm acesso à minha galeria, onde tem um projeto chamado Arte para Todos, que é um projeto sociocultural fantástico. Né? Você pode adquirir obras do artista pelos valores simbólicos. Esse foi um dos meus maiores prêmios da minha vida, uma das maiores conquistas que eu tive aqui em Manaus, né? Onde as pessoas têm acesso a um artista renomado, onde pode levar para sua sala, para sua cozinha, para sua suíte, uma obra de um artista local. Natureza e arte se unem em um mesmo lugar. Aberto ao público aos sábados, domingos e feriados. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.